Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos a mais uma porção da Palavra do Eterno, onde vamos concluir o nosso tema dessa semana, sobre Páscoa, né? Aprendemos nessa semana sobre o Cordeiro, sobre as profecias, a entrada de Jesus como príncipe da paz. Nós entendemos aquilo que a profecia disse, né, a respeito de Israel, que Israel não reconheceria, né, o seu rei, assim como o boi conhece, né, o seu dono, mas, né, Israel não reconheceu o seu dono, o seu proprietário. E nós vimos aí o desfecho dessa semana, nós aprendemos sobre a ceia que Jesus fez, que não foi uma santa ceia. A ceia que Jesus fez foi a ceia de Páscoa, ele comemorou ali a Páscoa. Então, hoje nós vamos para a conclusão de tudo que nós estudamos durante essa semana. Se por acaso você está chegando, né, é novo aqui no canal, está chegando agora, aqui no canal eu deixei 5 vídeos explicando desde o início, né, desde a instituição dessa festa, que é a festa de Páscoa, né, até a conclusão dela, que é hoje a morte do Cordeiro Pascual, né? Então, nós vamos concluir o estudo dessa semana. Então, eu te aconselho, para você entender melhor, você voltar aqui nos primeiros vídeos, para você não pegar o assunto pela metade, você pegar o assunto do começo e entender tudo direitinho, tá bom? Então, nós sabemos que Jesus, ele faz ali a sua ceia, né, um dia antes. Os textos estão claros aí, estão nítidos, revelando, fazendo referência à Páscoa dos judeus. Então, Jesus, ele comemora a sua Páscoa, ele faz a sua ceia ali com seus discípulos um dia antes. Por que que Jesus faz isso? Porque ele, sendo o Cordeiro da Páscoa, né, que foi sacrificado, ele tinha que estar sendo sacrificado no mesmo horário que o cordeirinho lá no templo, né? O cordeiro da Páscoa ia ser sacrificado. Por isso, ele vai fazer a sua Páscoa antes, né? Antes dele ser sacrificado como cordeiro da Páscoa. Então, Jesus, ele faz a Páscoa. Ele comemora a Páscoa com seus discípulos na terça-feira, porque a Páscoa cairia na quarta-feira, o dia que ele foi morto, e na quinta-feira era o feriado de Shabat. Era um tipo de sábado, né? Diferente, na cultura judaica, né? Tinha 2 sábados, o sábado semanal, né? O sábado semanal, o Shabat de descanso semanal, e tinha o sábado das festas solenes, das convocações solenes. Então, esses feriados, né, das festas, independente do dia da semana que ele caísse, ele era um Shabat, ele era um dia de descanso. As pessoas santificavam esse dia como no Shabat. Por isso, nós vamos entender melhor, né, o que nós vamos ler aqui. Então, vamos entender a questão da quantidade de dias que Jesus fica para ser, né, ressuscitado, né? Então, vamos aqui para a palavra. Nós aprendemos nas denominações, né, que Jesus, ele ressuscita no domingo. Mas será que Jesus ressuscitou mesmo no domingo? Será que o domingo é o dia verdadeiro da ressurreição do Messias? Será que Jesus de fato ressuscitou no domingo? Então, nós vamos descobrir isso aqui na palavra. Então, queridos,
Eu quero ler uns textos aqui. Eu vou ler alguns e outros eu vou deixar aqui como referência, porque se eu for ler todos vai demorar muito. Então é só para, né, embasar aqui o estudo e o que eu tô falando para vocês, para não ficar só na minha fala. Então eu vou passar aqui a referência dos textos bíblicos. E o primeiro dele, né, nós vamos aqui para Mateus 16, 21. Só para a gente ver essa questão dos 3 dias, né? Então, Mateus 16, 21. Olha aqui o que o próprio Jesus disse. Foi o próprio Jesus que disse, ó. Eu vou ler aqui o versículo 21 do capítulo 16 de Mateus. Diz assim, ó. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então, ó, vamos ver mais um texto aqui de Mateus 17, 23, para confirmar, ó. Mateus 17, 23. Eles o matarão e no 3º dia ele ressuscitará. Então eu não vou ler mais textos falando dessa questão aqui do 3º dia, mas eu vou deixar aqui referência para você na sua casa conferir em todos eles. Então você pode marcar aí os textos bíblicos que confirmam que Jesus ressuscitaria no 3º dia. Então anota aí, ó, Mateus 16, 21, 17, 23, 20, 19. E no livro de Lucas também está registrado Lucas 9, 22, 18, 33 e 24, 7. Todos esses textos confirmam Jesus, né? Jesus confirma que ele ressuscitaria no 3º dia. E aí, tem mais outra passagem aqui, outro texto que eu quero deixar para vocês. Lá no livro de Mateus, no capítulo 12, eu vou ler a partir do versículo 39, ó, 12, do 39 ao 41. Ele respondeu, ele aqui no caso Jesus, né? Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, Jesus, ele deixa claro que ele morre e vai ressuscitar no 3º dia. Mas esse texto aqui, ele fica mais claro e fica mais específico, né? Jesus diz que ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, eu acho que nós sabemos contar direitinho, né? O que são 3 dias e 3 noites. Porque se a Bíblia está correta, né? E de fato ela está, logo aquilo que a gente aprendeu foi uma mentira. Porque se a Bíblia diz que Jesus, né? O próprio Jesus diz, né? Fazendo referência aqui a Jonas, de que ele ficaria 3 dias e 3 noites, né? No coração da terra. Então, se nós formos fazer essa conta, né, de que Jesus ele morre na sexta-feira à tarde e ressuscita no domingo de manhã, essa conta não fecha, porque não tem como dar 3 dias, 3 noites. Se Jesus de fato tivesse sido morto, né, como eles dizem, na sexta-feira à tarde, né, então no sábado daria 1 dia e no domingo à tarde 2 dias e na segunda-feira à tarde completaria o 3º dia, né? Então essa conta não fecha, não dá 3 dias. Então alguém está mentindo e certamente não é a palavra de Deus, porque se Jesus diz, né,
que ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, o que você entende por 3 dias e 3 noites? É literalmente 3 dias e 3 noites, né? Então, se ele morre na sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, e domingo de manhã ele já ressuscitou, é impossível essa conta fechar, não tem como essa conta fechar. Então a gente vai ver, né, de fato, como que a gente vai fechar essa equação aqui, para que a somatória desses 3 dias, né, fique claro para nós do dia, né, de fato que ele morreu e o dia que ele ressuscitou. Então Jesus, ele fala aqui desse sinal, né, ele dá esse sinal do profeta Jonas, de que ele ficaria, né, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, vamos lá, né, para o sepultamento de Jesus. Então, vamos lá. Eu vou pular aqui, vou só para a parte do sepultamento e ressurreição, porque o resto da história a gente já conhece. Então, Mateus 27, a partir do versículo 57, Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigiu-se a Pilatos pediu o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhes fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali, de frente do sepulcro. Então, quando Nicodemos recebe o corpo de Jesus, no final da tarde, já era no finalzinho da tarde, no cair da tarde, no final da tarde que que José de Arimateia, ele pega o corpo de Jesus para ser sepultado. E as mulheres, elas estão ali junto, né? Elas estão ali junto, presenciando, né, tudo isso. Então, olha só. Vamos conferir aqui, o relato, né, o mesmo relato, né, em Lucas, né, a partir do versículo 52, né, que vai contar o mesmo relato, mas com mais detalhes, Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então, desceu, envolveu no lençol de linho e o colocou no sepulcro, cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia de preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado José desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Aí aqui é que está a pegadinha e a chave do entendimento, né? Porque vamos pensar aqui. José leva o corpo de Jesus, já estava no fim da tarde. Ele disse que aquele dia era o dia de preparação. E as mulheres, né, estavam ali com ele. E depois do sepultamento de Jesus, olha o que acontece, né? As mulheres foram preparar perfume e especiarias. E depois elas descansam. E aí eu digo para você, se esse dia de preparação fosse a sexta-feira, como eles querem que eu e você entenda, como que essas mulheres iam voltar à noite, né, e preparar? Porque quando no judaísmo é assim, quando as velas do sábado são acesas às 6 horas, ninguém faz nada.
eles simplesmente não fazem nada depois das 6 horas. Acendeu as velas do Shabat, 6 horas, ninguém faz nada. Então, como que essas mulheres elas voltam do sepulcro, né, à noite? Porque se ele leva, né, no fim da tarde o corpo, e depois as mulheres ainda vão preparar especiarias e perfume, elas estariam transgredindo o sábado. E olha só, olha aqui o relato de Marcos 16, que diz assim, ó: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então, como é que depois do sábado elas compraram essas especiarias para ungir o corpo de Jesus, né? E depois, ao mesmo tempo, elas irem lá para ungir. Como que elas fez tudo isso? Só se tivesse uma máquina do tempo para dar para elas, né, fazer tudo isso. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Jesus, ele é preso, né, na madrugada da terça-feira. Na quarta-feira, que é a Páscoa judaica, na quarta-feira, às 3 horas da tarde, ele é crucificado. Então, Jesus não é morto na sexta, Jesus é morto na quarta-feira. E por que Jesus é morto às 3 da tarde? Também não é algo aleatório. Tudo, Jesus, ele veio na plenitude do tempo, então ele cumpriu tudo que foi dito a respeito dele, nada saiu do cronograma. Então, até o horário que Jesus morre não é algo aleatório. Por que Jesus, ele morre, ele entrega o seu espírito ao Pai às 3 da tarde? Porque às 3 da tarde, lá no templo, lá no santuário, era esse horário que o Cordeiro da Páscoa estava sendo morto, e foi justamente nesse horário, né, que Jesus morreu. Lembra que nós estudamos nessa semana que ele cumpriu todo o rito da Páscoa, que o Cordeiro, ele ficava ali na casa até o 14º dia, e nós já estudamos tudo isso. Eu não vou repetir de novo, porque se você estudou os vídeos para trás, você já entende o que eu estou colocando aqui. Então, Jesus fica ali em Jerusalém, né, esses 3 dias, e no 4º dia, no 14º dia, que era a quarta-feira, a Páscoa, Jesus é morto. Então, Jesus é morto. No final da tarde, José vai lá, leva o corpo de Jesus. As mulheres, né, descansam no Shabat de Páscoa, que é na quinta-feira. Na sexta-feira, elas compram as especiarias, elas preparam, né, os aromas, descansa no sábado semanal, e no início do domingo elas vão lá no sepulcro para levar esses aromas que elas prepararam na sexta-feira. Aí você vai ver como vai fechar a conta direitinho. Jesus morre na quarta, então na quinta-feira um dia, sexta-feira segundo dia, e no sábado à tarde, às 15 horas, Jesus ressuscita. E quando as mulheres vão lá no começo do domingo, qual é o horário que começa o domingo? O domingo não começa à meia-noite, porque você precisa entender que esse contexto aqui é judaico, e o calendário que eles seguem é o calendário que o Eterno fez, que um dia começa no pôr do sol. Então, o domingo começa no pôr do sol do sábado. Então, a partir das 6 horas do sábado já é domingo. E foi justamente nesse horário que as mulheres foram. As mulheres foram nas primeiras horas do domingo, que é assim que termina o sábado. No pôr do sol do sábado já começa o domingo. E quando elas chegam lá, Jesus já não está mais lá, ele já ressuscitou. Por quê? Porque ele ressuscitou às 3 horas do Shabat. Foi às 3 horas do sábado que Jesus ressuscitou, contando do dia que ele morreu, da quarta-feira até o sábado. Aí sim, a conta fecha. Aí fecha certinho os 3 dias e as 3 noites lá no coração da terra. Então, você e eu
fomos enganados, né? Fomos enganados. Por quê? Porque o maior engano é por conta da falta do conhecimento das festas bíblicas, né? E dos sábados, né? As pessoas, elas não têm o conhecimento da cultura judaica, então não sabem interpretar as escrituras. E aí Roma, né, que mudou os tempos e a lei, vem, muda tudo, joga suas mentiras e contamina as pessoas. Então eu vou ler mais um versículo aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Antes de eu ler o relato, né, das mulheres indo lá no primeiro dia, eu quero voltar aqui, ó, em uma passagem que está em Mateus 27, no versículo 62. Olha esse relato aqui, para você pegar todas as pecinhas do quebra-cabeça e você montar certinho aí, ó. No dia seguinte, isto é, no sábado, ou seja, no dia seguinte à morte de Jesus, no sábado, que não é o sábado semanal, que é o sábado de feriado de Páscoa, que é o Shabat de Páscoa, não é o sábado 7 dias. Então, olha só, no dia seguinte, né, isto é, no sábado de Páscoa, na quinta-feira, no feriado, os chefes do sacerdote e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham os seus discípulos e roubem o corpo, e digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Então, olha só que coisa incrível. Os próprios, né, inimigos, eles sabiam que Jesus tinha dito que ressuscitaria no 3º dia. Né, no 3º dia. Então, se esse sábado aqui, ó, que o texto se refere, né, no dia seguinte, isso é no sábado, se fosse o sábado mesmo, né, que nos ensinaram a acreditar que era o sábado semanal, se fosse sábado aqui, né, ele ressuscitaria na segunda-feira. Era para ressuscitar na segunda-feira, se fosse, né, dessa maneira, porque em hipótese alguma, né, uma morte que ocorre na sexta-feira e ressuscita no domingo de manhã, é impossível dar 3 dias e dar 3 noites. Não fecha essa conta. A conta só fecha quando você aprende a discernir, né, a cultura judaica, as festas judaicas, né, que foram festas instituídas pelo Eterno. Ele pediu para que celebrasse, né? E Páscoa, queridos, não é ressurreição. Páscoa é morte. Jesus ressuscitou, mas o evento ocorreu na Páscoa. E o evento de Páscoa é morte, porque os cordeirinhos que morriam anualmente ali na Páscoa, né? Ele simbolizava o cordeiro que viria morrer, né, por cada um de nós. Teve a ressurreição? Teve. Só que Páscoa não é ressurreição. Páscoa é morte, né? Páscoa é morte, é livramento, né? Então, isso que todo esse ensino pagão, que nos distorcido das escrituras, que nós aprendemos, né, a vida inteira, é uma distorção da verdade, né, uma distorção da verdade, porque a Páscoa que o mundo prega, né, que nada tem a ver com aquilo que foi instituído aqui, ele tem a ver com o foco na ressurreição. Só que o foco da Páscoa não é ressurreição. Ressurreição é consequência da morte. Páscoa é morte, porque um dia, né, quando Deus livra o seu povo, livra os primogênitos, né, da morte e pede para que aquele sangue daquele animalzinho fosse colocado ali nas ombreiras das portas. E um detalhe em relação a isso, esse sangue colocado, né, nos umbrais da porta,
ele ocorreu uma única vez, que foi lá no Egito, naquela situação que ocorreu ali, né, da praga, onde toda a porta que estava ali, né, marcada com o sangue do cordeiro, foi poupada. O anjo da morte não passou ali. Porém, nas sequências, né, da festa de Páscoa, não havia essa necessidade, porque todos ali, né, todas as famílias de Israel que já tinham saído do Egito, que já tinha, né, já tinha essa separação, não tinha mais, né, pagãos, não tinha outros povos além do povo de Israel. Então, ali na congregação de Israel, no deserto, anualmente, quando eles fazia a celebração do Pêssah, da Páscoa, e o cordeirinho ele era sacrificado, a ceia era feita com as ervas amargas, como a gente aprendeu, o pão, né? Tudo isso tem um símbolo, né? Tinha um porquê de ser feito. Porém, o sangue nos umbrais das portas já não era mais necessário, porque não tinha mais, né, essa distinção de egípcios, né, e Israel. Ali era só Israel. Então, todo o povo de Israel, né, comemorava, festejava e celebrava o Pêssah, a Páscoa. Então, voltando aqui para o nosso texto. Então, os próprios soldados, eles lembram, né? Os próprios inimigos lembram que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então, vamos voltar aqui, ó, para o texto, né? De Mateus 28. Mateus 28 diz assim, ó: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, como eu já disse, quando que termina, né, o sábado e quando que começa o domingo? No pôr do sol. Então, esse horário aqui, ó, essas primeiras horas do domingo, né, que as mulheres vão visitar o túmulo para levar as especiarias que elas tinham preparado na sexta-feira, né, e descansaram no sábado, como diz o mandamento, né, e depois do sábado, no começo do dia, elas vão lá. Elas chegam lá, o sepulcro estava vazio. Jesus já tinha ressuscitado dos mortos, porque a ressurreição de Jesus, né? Os 3 dias e 3 noites, eles fecham ali no sábado à tarde, no Shabá da tarde, né? Olha que coisa impressionante, que Jesus, ele curou e fez muitos milagres no sábado, né? No Shabá. E justamente o dia do maior milagre da história, ele não poderia ocorrer em outro dia, né? Jesus, ele fez tantos milagres, ele curou tantas pessoas, e no dia do seu milagre, do maior milagre, né, que a história desse mundo já viu, ele ocorre aonde? No Shabá, no dia de Shabá, né? Olha que paralelo incrível nós pensarmos que o sábado foi o dia da renovação da aliança. Foi o dia... O sábado, ele é muito simbólico, porque Deus, ele finaliza a sua criação na sexta-feira e ele descansa no sábado. E o sábado é justamente o dia que o Messias, ele renova essa aliança que foi quebrada, né? Tudo aquilo que foi toda aliança que foi quebrada, né, pela desobediência, e Jesus vem restaurar aquilo que tinha sido quebrado. Jesus vem resgatar aquilo que tinha sido perdido, né? As ovelhas perdidas. Ele fala assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, ele vem fazer esse resgate, né? E ele conclui tudo isso, né? E no sábado ele surge vitorioso, ele vence a morte, ele derrota a morte. Então isso é extraordinário.
Porque agora, deixando de lado tudo isso que a gente já aprendeu, nós já entendemos que Jesus não morreu na sexta-feira e que ele não ressuscitou no domingo, que Jesus ele morre na quarta-feira e que ele ressuscita no sábado, e que existe 2 sábados, né, que se comemora na cultura judaica, que é o Shabat, que é o sábado semanal, mas que também tem o sábado das festas, que é a convocação solene, onde eles guardavam, né, e chamavam de sábado, que era separado. Nós já entendemos tudo isso, eu espero que tenha ficado claro na sua mente. Eu espero também que você pegue os textos aí, que você confira o que eu estou falando para você, que você leia todos, confira todos, né, que o Espírito Santo de Deus, né, ele te dê entendimento em relação a isso, sobre isso. Então vamos falar aqui por que Ivaria, tá bom, então eu entendi tudo isso que você falou. Jesus ele não ressuscita no domingo, mas por que o sistema religioso comemora a Páscoa no domingo? Por que o mundo inteiro comemora, até os pagãos, né? É incrível, né, que algo que é denominado para cristãos, até os pagãos eles comemoram. Por quê? Porque Satanás ele blasfema o tempo todo do nome de Cristo. Ele tenta envergonhar a obra de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez, ele tenta deturpar. Então, tudo aquilo que Jesus fez, ele faz uma cópia barata para receber a adoração. E mesmo que as pessoas elas não tenham entendimento, conhecimento do erro, é uma forma de adoração indireta, mas ainda assim eles estão adorando aquilo que não conhecem, como Jesus diz, né? Olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Então, por que as pessoas, né, comemoram a Páscoa, né, no domingo, que é uma mentira, né? Porque o domingo a gente precisa entender a relação do domingo. O domingo é o dia que Satanás ele instituiu, né, no lugar do sábado, para blasfemar do sábado, porque nós sabemos que o sábado é o dia do Senhor, que o sábado é o memorial da criação do Eterno, que ele instituiu um dia, né, como memorial, um dia de descanso. Só que, como eu disse essa semana, toda a nossa base de conhecimento, a nossa base doutrinária, ela não veio da fonte original, que foi do judaísmo. Ela veio de Roma, então ela veio adulterada e profanada. A palavra de Deus diz que nós não podemos colocar outro fundamento. Já existe um fundamento, né, que é o Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele foi construído em cima do velho. O velho é o alicerce, né? É o fundamento. E o novo é a estrutura, né? É o que é aquilo que dá crescimento para a base que já existia. Então nós não podemos entender o novo sem olhar o antigo, até porque essa palavra novo e antigo não existe essa questão de novo e antigo, é uma história só. Existe aquilo que foi dito antes de Jesus, cumpriu-se em Jesus e houve-se uma continuação da mesma história, é a mesma história. Só que Roma, ela profanou, né? Ela profanou tudo isso. Então, o que acontece? Satanás, ele deturpou, né, o dia verdadeiro de guarda, onde nós devemos adorar a Deus como Criador de tudo que existe, e ele instituiu um outro dia, né, que é o domingo, que é adoração ao Deus Sol, né, que nada tem a ver. Então, por que ele joga a ressurreição de Jesus para o dia de domingo? Para blasfemar, porque domingo é um dia pagão. O domingo é o primeiro dia da semana, é o dia em que todos nós devemos levar a nossa vida comum, né? Comum. Deus só deixou um dia semanal de descanso, que é o sábado. Agora as pessoas podem falar assim: Deus deixou o sábado para os judeus, né?
Não, Deus não deixou o sábado para os judeus somente. A sua lei, ela é universal. E, queridos, eu fico impressionada como as pessoas, elas têm uma resistência na obediência. É a dura serviço, é o coração duro, eles não gostam de obedecer, né? Porque o sábado, para quem entende, ele é um privilégio que Deus dá. O sábado não é só um dia de você descansar o seu corpo, a sua mente. O sábado é um dia de celebração, é de você celebrar tudo aquilo que o Senhor Deus fez e celebrar com Ele. É um dia, né, para estarmos com Ele. Mas não falando, não quero aqui me demorar muito na questão do sábado, né? Mas voltar aqui para o dia, porque que Roma, eles deturparam o domingo, né? O sábado para o domingo, né? E trouxeram essa mentira para blasfemar de Jesus, né? Então eles dizem que Jesus, ele ressuscitou no domingo. Só que olha que coisa incrível, né? Jesus, para eles, ressuscita no domingo e eles comemoram, né? Com ovo de Páscoa, com ovo de chocolate, né? De um animal que não põe ovo de chocolate. Olha que inversão. Olha que coisa mais sem sentido e sem noção. Mas por que que eles fazem isso? Porque essa adoração, essa questão do coelho e do chocolate está ligado a uma deusa pagã que era adorada, né, antigamente, né? Eóstris era uma deusa pagã e eles comemoram a Páscoa não adorando o Messias, não adorando Jesus, blasfemando de Jesus e adorando essa deusa pagã que nada tem a ver. Então, queridos, eu quero que você entenda a partir de hoje, né, que Jesus não ressuscitou no domingo, Jesus ressuscitou no Shabá, que o domingo ele é um dia blasfemado, né? É um dia pagão que nada tem a ver com as escrituras. Eu ainda quero aqui trazer um estudo, né, daquilo que o Senhor Deus me ensinou a respeito da blasfêmia desse dia de domingo. Vocês podem perceber que tem datas no calendário, né, que sempre cai no primeiro domingo, no segundo domingo do mês, né? Então, nós não podemos esquecer que Satanás, ele se perdeu na sua vaidade nos seus comércios. Então, eu quero gravar um vídeo depois falando dessa questão do comércio, porque todas as datas, né, pagãs, elas sempre são comemoradas no domingo. Você já se perguntou por quê? E outra coisa, elas sempre estão ligadas a isso aqui, ó, comércio. E comércio está ligado a dinheiro, e dinheiro é o quê? É um ídolo, é um deus, é Mamon. Então depois eu quero trazer um estudo a respeito disso para vocês entenderem o quanto a questão da adoração no domingo ela é blasfêmia, e o quanto, né, o Satanás que se opõe a Jesus, ele faz tudo ao oposto. Todas as suas datas de comércio, de comemoração de comércio, ele faz no domingo. Então o domingo é uma blasfêmia, o domingo não é dia de guarda. E por isso, Satanás, né, por meio de Roma, como seu instrumento, ensinou para as pessoas que o dia que Jesus ressuscitou foi no domingo, né? Mas isso é uma mentira do inferno que está sendo desmascarada. Eu creio que nós estamos vivendo os dias de Daniel, onde o saber está sendo, né? O saber e a ciência, né, estão sendo multiplicados. O Pai tem revelado aos seus filhos, né, toda a podridão, todo o engano, tudo aquilo que estava nas trevas está vindo à luz, está vindo à tona. As pessoas, elas estão cada dia mais conhecendo as sujeiras e os enganos e as mentiras de Satanás, né? Por isso ele está furioso, querendo calar a boca, né, das pessoas, querendo derrubar aqui a internet. Inclusive, meus irmãos, a gente sabe, né, eu não sei se vocês já estão conhecendo, aí já tem uma lei na Câmara que foi aprovada, né, que a Anatel vai pedir que todos que comprem o chip de celular agora façam a biometria facial, e aqueles que já têm número de celular antigo também vai ter um prazo para que faça também essa biometria
E desde já eu deixo aqui um alerta para você. Se você serve ao Deus verdadeiro, se você está como noiva do Cordeiro, esperando esse Cordeiro que deu a sua vida na Páscoa e que ressuscitou no sábado e que em breve virá buscar a sua noiva, as primícias, os seus primogênitos, né? Então, que você não se envolva com isso, meus irmãos, que vocês não cedam, não cedam. Eu estou aqui enquanto for possível, mas no dia que for necessário, eu tenho que fazer biometria, tenho que fazer reconhecimento facial, eu não pensarei duas vezes e abrirei mão, né? Desse aparelho celular. E você, se você serve a Deus, vá se preparando para isso, vá se preparando para sair do sistema, né, o sistema de compra e de venda, o sistema que Satanás usa para dominar as pessoas, tá bom? Então, queridos, fiquem alertas. Eu vou finalizar aqui, né, concluindo o nosso estudo dessa semana sobre Páscoa, falando mais uma vez o versículo dessa semana, né, para nós memorizarmos e decorarmos as palavras de Jesus para mim e para você. Jesus disse assim, ó, lá em Lucas 21:36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Então, queridos, este é o meu desejo para você, as palavras de Jesus, que você ore e vigie para que você receba do céu essa força para suportar tudo que está para vir e no final de tudo você permanecer firme diante do Filho do Homem, tá bom? Aguentem firme, queridos, não deixe que ninguém tire a sua coroa. A coroa já foi dada, hoje ela é simbólica, mas se você vencer, você receberá uma coroa de glória dada pelo próprio Messias, tá bom? Queridos, fiquem todos na paz do Senhor, a shalom do Senhor. Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, ele possa encher o seu coração, a sua vida, porque essa paz do Senhor vai te trazer conforto, vai trazer alegria, vai trazer ânimo, tá bom? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, não caiam nos enganos de Satanás, estude a palavra para que vocês sejam libertos por ela, tá bom? E até o próximo estudo, né? Fiquem todos na paz do Senhor, queridos, e até. Cheiro, meu povo.